Inicie a sua execução com um cordão aqui de 35 correntes. Nós vamos utilizar aqui múltiplos de 15, por isso 30, e nós vamos utilizar 4 pontos de borda. Então, serão 2 pontos iniciais de borda e 2 pontos finais de borda. Com 15 pontos, nós teremos 2 motivos completos. Cada motivo usa 15 pontos de base. A nossa primeira carreira é toda tecida em pontos altos. Então, eu vou laçar e nós vamos contar 1, 2. No terceiro ponto, nós vamos iniciar a execução dos nossos pontos altos, sempre sendo um ponto para cada ponto de base até o final desta nossa primeira carreira. A partir de agora, nós vamos começar a fazer o desenho do ponto fantasia propriamente dito. Então, você vai iniciar a carreira fazendo 2 correntes, virando o seu trabalho, laçando e tecendo uma continuidade de 5 pontos altos. Somando as 2 correntes iniciais, você precisará ter nas suas extremidades 6 pontos. Então, sempre nas extremidades, se você fizer a extremidade com 2 pontos de borda, você terá 6 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e aqui o 6º ponto. Na continuidade, nós faremos 1, 2, 3 e 4 correntes e laçaremos. Na base, conte 1, 2, 3 e no 4º ponto, passe a sua agulha e você começará a tecer uma continuidade de 5 pontos altos no mesmo ponto de base. Aqui comigo você acompanha agora o 4º ponto alto e agora nós chegamos ao 5º ponto alto. Minha gente, nós vamos transformar os 5 pontos em um ponto pipoca. Então, eu vou alargar, eu vou pegar o primeiro ponto que eu tenho aqui, olha só, vou trazer esta alça e ajustar a agulha e trazer por dentro do ponto inicial. Vou laçar e vou travar. Na continuidade, eu faço mais 3 correntes. Então, 2 e 3. Eu laço e na base eu conto 1, 2, 3, no 4º ponto eu faço um ponto alto. Você observa que nós temos então o primeiro ponto pipoca do primeiro ponto fantasia, do primeiro motivo, no caso, já sendo tecido. Nós temos sempre os 6 pontos iniciais. Entre um motivo e outro, lembrem-se, nós fizemos aqui 15 pontos para cada motivo, então fizemos 30 para os motivos, mais 4 pontos de borda, sendo 2 de cada lado. Entre um motivo e outro, nós sempre teremos 2 pontos. Esta é a forma que nós aqui propomos, mas você pode colocar, por exemplo, 3 pontos de borda de cada lado e 3 pontos no meio do trabalho. Para isso, você soma, adiciona 3 correntes a mais na sua base. E assim, sucessivamente, conforme você for querendo obter uma quantidade de pontos de intercalamento maior. Aqui são 2. Então, eu tenho 6 para fazer a separação de um ponto com o outro, mais os 2 que intercala eles. Então, são 8 pontos. Eu tenho 1, agora 2 pontos altos, 3 pontos altos, 4 pontos altos, 5, agora 6 pontos altos, agora 7 pontos altos e agora nós vamos alcançar então o nosso 8º pontos altos. Eu faço 1, 2, 3 e 4 correntes, exatamente o mesmo que fizemos aqui.
laço, conto na base. 1, 2, 3 e no quarto ponto eu vou fazer os meus 5 pontos altos. O segundo, aqui o terceiro, agora o quarto e para finalizar, o quinto e último ponto alto. Alargo, passo a agulha no primeiro ponto dos 5, ajusto e trago por dentro deste primeiro ponto. Travo com uma corrente e já faço mais 3. 1, 2, 3. Laço, na base eu conto. 1, 2, 3 e 4 e faço um ponto alto. Encerro a carreira fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Novamente vamos iniciar a carreira, então faremos 1 e 2 correntes. Vire seu trabalho e faça 2 pontos altos, totalizando então 3 iniciais. Faça 1, 2, 3 e 4 correntes, lace e na primeira corrente, na corrente de base, você vai começar a trabalhar uma sequência de 4 pontos altos. Você acompanha o segundo, agora o terceiro e agora o quarto. Faça, alargue, aliás, localize a sua segunda corrente, passe a agulha por ele, porém tem um detalhe. Nós vamos fazer o ponto pipoca. Porém, agora, nós estamos no que é o avesso da execução. Então, se eu pegar o ponto assim e trazer a alça para cá, a minha pipoca ficará deste lado, sendo que a pipoca da carreira anterior está para o outro. Olha lá, né? Ó, tá vendo aqui? As duas pipocas têm que ficar para o mesmo lado. Então, aqui, nós vamos desfazer. E ao invés de passar a agulha da frente para trás, você vai passar de trás para frente. Então, aqui você acompanha eu pegando a agulha desta forma. Vou pegar a minha alça, vou ajustar e vou trazer a alça por dentro do ponto inicial. Travo com uma corrente, vou alargar e deixa eu te mostrar. Você fechou a pipoca para o lado da frente e não do avesso onde você está. Virando o trabalho, as duas pipocas estão voltadas para o mesmo lado, que é o que nós precisamos. Você vai ter que utilizar este recurso várias vezes durante a execução, pois em várias carreiras você estará no avesso e precisará da pipoca do lado certo. Então, minha gente, presta atenção nesse detalhe, tá bom? Bem, uma vez feita a pipoca, você vai então passar a agulha ao redor do cordão de correntes da carreira anterior e fazer um ponto baixo. Faça um ponto baixo sobre a pipoca da carreira anterior e faça mais um ponto baixo ao redor do cordão de correntes. Faça 1, 2, 3 e 4 correntes e mais uma vez nós vamos fazer 4 pontos altos. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, lembrando, todos no mesmo ponto de base, que é o ponto inicial do seu cordão de correntes. São feitos 4 pontos porque nós temos um cordão de 4 correntes iniciais e ele é contado como um ponto alto também. Nós vamos alargar mais uma vez, então de trás para frente, na sua segunda corrente, você vai puxar a alça e trazer aqui para dentro. Trava e já faz aqui, laçando, o seu ponto alto, contando na base 1, 2, 3 e 4 pontos. Observe o desenho que se forma. Olha lá. Nós já estamos começando a ter o desenho do nosso ponto fantasia. Aqui você vê virado a parte da frente. Bem, como eu disse para vocês, entre um ponto e outro, nós vamos ter sempre 2 pontos altos intercalando. Eu tenho aqui o primeiro e agora aqui eu faço o segundo. Daqui já vai sair o novo ponto. Então, eu faço 1, 2, 3 e 4 correntes. Eu laço no ponto de base, eu faço as minhas 4, ou melhor, os meus 4 pontos altos
todos no mesmo ponto de base, como nós já vimos anteriormente. Aqui eu tenho 3, mais 1, 4, vou alargar de trás para frente, passando pelo segundo ponto, eu vou pegar a alça e eu vou travar. Aqui, no cordão da carreira anterior, um ponto baixo sobre o ponto pipoca. Nós vamos fazer um ponto baixo e sobre o cordão, um ponto baixo. Mais uma vez as 4 correntes para fazermos mais um ponto pipoca. Então, aqui você acompanha o primeiro ponto alto, o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto e o quarto ponto alto. Alargo, vou pegar aqui por trás no meu segundo ponto, aqui eu quero pegar as 2 alcinhas. Pego esta alça, ajusto, trago por dentro e travo. Laço, na base eu conto 1, 2, 3 pontos e no quarto eu vou fazer um ponto alto. Eu encerro a carreira fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Para a próxima carreira, nós vamos começar então com 1, 2 correntes, viramos o trabalho, laçamos. E, gente, olha só, para cada ponto alto que você tiver na carreira anterior, nesta carreira você vai manter um ponto alto. Na verdade, esta carreira é quase uma cópia da carreira anterior. Então, você aqui já vai acompanhar eu fazer ponto alto, mais uma vez, ponto alto, e mais uma vez, ponto alto. Quando você chega na pipoca, você fará um cordão com 6 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Volto na base e para cada ponto baixo da minha carreira anterior, eu faço um novo ponto baixo. Então, são 3 pontos baixos que nós temos que ter entre os pontos pipoca. Faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntes, laço e sobre cada ponto alto, um novo ponto alto será feito. Vamos repetir o processo para o ponto que vem a seguir. Mais uma vez, iniciamos a carreira com 2 correntes, fazendo um ponto alto para cada ponto de base da nossa carreira anterior. Pessoal, nós estamos no avesso do trabalho. Isto quer dizer que as pipocas que serão feitas nesta carreira precisam ser fechadas por trás para que a pipoca fique voltada para a parte da frente. Ao redor deste arco, você fará 3 pontos altos. Então, você vê o primeiro, agora o segundo e agora o terceiro. Faça 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Lace e exatamente no ponto baixo central você fará 5 pontos altos. Você vê o primeiro, agora acompanha o segundo, fazendo agora o terceiro ponto alto, agora o quarto e para finalizar, o quinto ponto alto. Alargue, preciso pegar por trás para que eu feche a pipoca do lado certo. E travo. Faço 1, 2, 3 correntes para remontar as 4 que eu preciso. Laço ao redor do arco 3 pontos altos. O primeiro, veja agora o segundo, para encerrar o terceiro. Na sequência, um ponto alto para cada ponto de base, mais uma vez alcançando o arco de correntes, aonde eu farei 3 pontos altos ao redor dele. Aqui o segundo, e agora, minha gente, o terceiro. Vamos fazer as 4 correntes, laçamos e mais uma vez no ponto baixo central, vou fazer 5 pontos altos. Então, você acompanha comigo o segundo, agora você vê o terceiro, o quarto e agora o quinto. Alargamos,
Pegamos aqui o primeiro ponto, vamos fechar a pipoca, travar mais 3 correntes, então a segunda e a terceira, vou laçar e 3 pontos altos ao redor do arco de corrente, que aqui no nosso caso, inclusive, é o último, né? Fiz aqui os 3 pontos altos, laço e eu continuo fazendo um ponto alto para cada ponto de base até acabar esta minha carreira. Minha gente, para iniciar a próxima carreira, nós faremos então 1 e 2 correntes, viramos o trabalho. Mantemos um ponto alto para cada ponto de base, porém, no nosso arco de correntes e no nosso ponto pipoca, nós teremos pontos altos para encerrar a carreira da mesma forma que nós iniciamos, somente com pontos altos. Ao redor do arco, faça 3 pontos altos. O primeiro, faça o segundo e agora faça o terceiro. Sobre o ponto pipoca, faça um ponto alto. E repita o processo ao redor do arco com mais 3 pontos altos. Mais uma vez, nós voltamos então a tecer um ponto alto para cada ponto de base até alcançarmos o nosso próximo motivo, que é o que vem a seguir. Vamos continuar a execução então desta forma. Olha só, para que nós possamos fazer o ponto sem que fique uma flor sobre a outra, e sim intercalando, nós precisamos deixar no início da execução a quantidade de pontos altos relativas ao início, que nós temos sempre com pontos altos, veja só, mas até o primeiro ponto alto deste intercalamento, que é o que recebe o ponto pipoca inicial da carreira inicial da florzinha. Nesta carreira inicial, antes do ponto pipoca, eu tenho 3 pontos que ficam sem ser feitos. Então, eu sei que sobre este ponto, olha só, deixa eu marcar com a agulha. Sobre este ponto, eu terei um ponto pipoca. Os 3 antes não recebem ponto, porque é um arco de correntes que nós fazemos. Então, 1, 2 e 3. Daqui até o início, todos os pontos são pontos altos. Então, nós precisamos simplesmente manter esta estrutura de pontos no início da carreira. Então, eu teria o que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos altos que não seriam feitos nada além do que um ponto a cada ponto de base. É manter o mesmo desenho. Isto para os 2 lados da extremidade, porque nós vamos iniciar o ponto, o novo ponto de florzinhas, exatamente no meio dos 2. Então, a nossa flor estará daqui até aqui, percebem? E antes e depois, nós não teremos florzinhas. Então, minha gente, nós iniciamos a nossa carreira da mesma forma que nós iniciamos todas as outras. São 2 correntes. Eu viro o meu trabalho já laçando e fazendo um ponto alto até chegar no ponto em que eu não trabalho 3 pontos de base e trabalho um ponto pipoca no primeiro ponto alto do intercalamento de 2 que existe entre os motivos. Vamos lá, então? Uma vez tendo feito a sequência de pontos altos, nós vamos fazer agora as 4 correntes. Vamos laçar, contamos 3 pontos na base que não são trabalhados, 1, 2, 3, no quarto, nós fazemos então o nosso ponto pipoca. Perceberam? Pessoal, agora, o que nós temos que fazer é uma repetição do que nós já fizemos nas carreiras anteriores. O formato do ponto não se altera. Lembrando que agora eu estou no avesso do trabalho, então eu tenho que pegar o ponto por trás para que a pipoca seja fechada do lado certo. Continuo com mais 1, 2 e 3 correntes, eu laço 1, 2, 3 pontos na base sem fazer,
no quarto ponto alto. Perceberam? Eu faço aqui novamente o meu intercalamento, que são 8 pontos. Ou melhor, lembrando, eu estou trabalhando um motivo só aqui. 8 pontos é quando eu tenho 2 motivos. Sempre que você tiver o ponto intercalado, você trabalhará os 8 pontos de intercalamento somente se você tiver mais motivos para cá e mais motivos para lá. Aqui é uma amostra onde eu coloquei somente 2 pontos de florzinha, justamente para eu ter este intercalamento central e poder fazer um no meio para que vocês possam ver o resultado. Bom, eu vou continuar então a minha execução trabalhando como eu trabalhei anteriormente para fazer mais um motivo de flores. Ao final, eu volto aqui para te mostrar o resultado obtido e já falarmos do que vem a seguir. Pessoal, então eu volto aqui já com o meu terceiro motivo de flor feito, sendo que nesta carreira eu intercalei, eu coloquei ele entre este e este, que são os motivos das nossas primeiras carreiras. Pois bem, por que eu trouxe esta ideia de intercalamento para vocês? Porque não necessariamente sempre estará uma flor sobre a outra. Você pode deixá-la desta forma, onde você terá um desenho, quando você tem mais flores, totalmente intercalado na tua execução. Bem, uma vez que nós tenhamos entendido como que se dá a execução das florzinhas, e é válido lembrar, começamos com uma carreira de pontos altos e sempre terminamos com uma carreira de pontos altos. Perceba que entre um conjunto de carreiras de um motivo e o conjunto de carreiras do motivo de baixo, nós temos uma carreira preenchida somente de pontos altos, tá? Então, é ele quem inicia e quem encerra as nossas carreiras que dão origem ao nosso ponto de florzinha. Bem, então uma vez que vocês tenham percebido isto, eu já vou deixar aqui para vocês o direcionamento, a indicação do que nós precisaremos em breve nas nossas aulas. Então é assim, aqui eu venho com um retângulo tecido com este ponto de forma intercalada, então você percebe que eu tenho 2 aqui, uma no meio, 2 aqui, uma no meio. Percebe que a carreira de cima está intercalada em relação à carreira de baixo. E assim é feito em toda a extensão do nosso trabalho. Aqui eu tenho um retângulo tecido com este ponto. Eu tenho 90 pontos de base, então eu trabalhei com múltiplos de 15, mas utilizando 90 pontos para as florzinhas. E de borda eu deixei 3 pontos. Então eu tenho 3 pontos em uma borda e 3 pontos na outra borda, ok? Então essa foi a minha quantidade de pontos de borda, foram 6 no total. Pessoal, para que vocês possam vir preparadas para o que vem a seguir, e não necessariamente já na próxima aula, mas em breve, vocês precisarão tecer um retângulo do tamanho que vocês desejarem para que nós possamos dar continuidade à execução. Aqui eu tenho, vamos contar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras de florzinhas. Então, você pode fazer 8, 9, 10, você pode fazer mais ou menos, depende do tamanho que você deseja. Eu quero um formato retangular, então em função disso eu tenho mais pontos de base do que propriamente carreiras. Tá joia? Bom, eu deixo o convite para vocês. Teçam desta forma, deixem preparadas a sua base cheia de florzinhas, porque em breve eu trarei para vocês a sequência desta execução, aonde nós aplicaremos propriamente dito o que nós tecemos aqui na nossa amostra. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês
aconteçam e que vocês se inscrevam em nosso canal para que, assim que nós colocarmos no ar esta execução por completo, você seja notificado em seu e-mail. Lembre-se, cliquem em inscrever-se. Eu aguardo vocês. Muito obrigada pela audiência e até a próxima!